Oi, gente, bom dia, boa tarde, boa noite. Espero que você esteja com um cafezinho, com um latezinho ou com uma aguinha perto, porque YouTube pra mim é esse momento, né? É finalzinho de domingo, por isso que eu sempre coloco todos os vídeos no domingo. Calma, muita calma. Se possível, deixar os livros aqui pertinho e dar play, com toda a calma do mundo. Tô muito feliz que esse é o terceiro vídeo já. Se você ainda não viu os últimos vídeos, eu aconselho você a ver para entender um pouquinho a chave que a gente está observando todos os demais da trilogia, da tetralogia. Tô com 3 na cabeça porque agora vai ser o terceiro volume. A história de quem foge e de quem fica. Porque é tanta gente que foge, tanta gente que fica. No primeiro momento a gente acha que já entendeu tudo, e depois você fica, eita, que eu não entendi nada. São muitas pessoas que estão fugindo, na verdade, e que, consequentemente, também estão ficando. É um tema que particularmente me tira muito para dançar, porque nos últimos tempos, nos últimos anos, eu sempre fui muito a pessoa que ia, né? Ou poderia dizer fugia também, não abro mão desse verbo, não, tá tudo bem. E automaticamente agora eu tô mais uma pessoa que fica, e ao mesmo tempo existe essa dupla, né, essa dupla inquietude, dupla intuição de quem vai e quem fica. Para cada pessoa que fica, alguém foge. Complexo, mas vamos lá, vamos começar. Assim como no vídeo 2, eu quero começar agora o vídeo 3 justamente trazendo o iniciozinho desse terceiro volume, que no caso também conversa muito com o finalzinho do segundo, né? Que é aquela técnica bem Clarice das Ideias, leste prende, leste prende, leste prende, deixar e depois soltar, e solta e pega. E aí a gente tem o quê? No caso, a Lenu, né, se destacando, graças a Deus, para o primeiro romance dela escrito, que ela conseguiu editar. E aí ela agora tá justamente, né, nessa noite muito especial para ela, que ela vai assinar, vai autografar justamente os exemplares para as pessoas que admiram o seu trabalho. E aí ela vê aquela figura muito conhecida naquela plateia que se chama Nino Sartori. E aí, automaticamente, aquela noite que tinha que ser para ela se torna uma noite de Nino, né? E para mim, eu acho que esse livro vai dizer muito, assim, sobre esse duplo olhar, né? Do feminino com o masculino, que muitas vezes a gente ignora, muitas vezes a gente quer, inclusive, ignorar, e a gente se vê mais feliz e mais liberta quando a gente se vê, né, longe dele, mas a gente, ao mesmo tempo, está muito imersa, né? Então, ao mesmo tempo que, por exemplo, o Nino chama ela para conversar, eles têm aquele momento um pouco mais a sós, e aí eles vão tocar na palavra Lila, né? E ele acaba ali dizendo que ela era errada de cabeça, que ela era errada de sexo, e aí ela fica muito assim, sem palavras, primeiramente por conta da intimidade que ele acha que os dois ali têm, né? Então ela fica pensando o que seria uma errada de sexo. E aí existem muitos pensamentos na cabeça dela, no sentido de que ela acha aquilo horrível, né? Como assim ele ousa dizer isso da minha amiga? Só que ao mesmo tempo ela gosta de saber que então quer dizer que a Lila é errada de sexo, o que seria uma errada de sexo? E ela também quer escutar justamente para performar essa sociabilidade masculina, que ao perguntar, ela meio que se equipara a ele, e também, querendo ou não, ela acaba acabando diminuindo com a amiga, para não fazer o mesmo. Eu não quero ser errada de sexo, então me conta o que é. Então é uma relação, assim, muito tripla, não é nem dúbia, né? Eu acho que é repleta e repleta de camadas. E esse duplo olhar, né, do masculino com o feminino também abarca, no caso, as vivências da Lila, que tá lá naquele ambiente super violento, né? Cheio de carne, cheio de... Não é nem uma charcutaria aquilo, que dali é uma empresa de embutidos, né? Aquela coisa, aquele cenário bem terrível, né? De olhar, de sentir, de cheirar, de tatear. E aí tem um momento ali que aquele diretor, o Socavo, vai falar com ela e ela toca, assim, para mim é muito sutil esse movimento, mas é muito importante, que ela toca, assim, no ombro dele e fala: Socavo, eu jamais faria isso, eu tenho um filho, você acha que eu brincaria com essa questão? Jamais. E ao mesmo tempo ela abre mão, né? No caso, ela não abre mão, ela se usurpa dessa sensualidade, desse corpo feminino, dessa feminilidade para atingir coisas. Então é isso, você sabe, você está ciente do que você está fazendo, você não concorda com o que você está fazendo, mas você está no meio, e aí você já está na chuva, e infelizmente muitas das vezes a gente se molha, não tem o que fazer. Então eu acho que essas primeiras cenas, né, desse livro, para mim, vieram muito nesse lugar, de como que as mulheres, principalmente
perdem esse estrelato, perdem a noite, né? No caso, essa noite que seria de Helena, talvez a primeira noite dela, virou uma noite de Nino e depois virou uma noite de Pietro, porque justamente ele vai, né, dizer que agora ele é o novo professor da cátedra. E aí tem essa coisa também, né, de o que é um cara que vai ser professor de cátedra com 24 anos, eu acho que ele tinha 26 no máximo, né, na época. E aí, por que ele conseguiu aquilo, né? O Nino não consegue, por exemplo, porque tem a questão da classe, então não basta você ter o gênero, mas você também tem que ter a classe. E no caso ele é um airota, e no caso ele consegue ali passar por todas as etapas com muito mais facilidade, coisa que Nino vai treinar muito mais para tentar atingir. Quando você é uma mulher, quando você veio de Nápoles e do Rione, realmente para Helena estar ali é porque ela nadou de braçada enquanto teve gente que estava ali pegando, né, uma idinha na lagoa, porque não tem nem um pouco a mesma velocidade. E por que não tem velocidade, né? Justamente porque existem coisas na vida que elas sempre estiveram ali. Eu acho que esse movimento de deixar de ser criança e se adultizar aos pouquinhos, né, tem a ver com ver esse mundo meio que como se estivesse tirando, assim, né, a casquinha de uma raspadinha e você descobre que existe um mundo pré-escrito dentro do mundo escrito. E você descobre que as pessoas sempre estiveram por ali, né? A burguesia sempre esteve por ali, os acadêmicos sempre estiveram por ali. Tantos e tantos artistas, né, a classe artística, sei lá, Fernanda Torres e Walter Salles, a galera já se conhece de tempos, ele já eu tô muito com Fernanda Torres na cabeça, porque, né, ela é minha deusa suprema, mas eu reconheço esse lugar onde ela veio, né, que é muito diferente de você vir de um outro local, de uma atriz que acabou de nascer num subúrbio carioca, por exemplo, né, as chances que ela vão ter vão ser outras, o tempo que ela existe vai ser outro. Então é você enxergar o mundo nessa crueza de que as coisas sempre estiveram por lá. E aí eu acho muito interessante a década que a gente está agora, né, na tetralogia, justamente porque é uma década da esperança. Essa juventude é uma juventude que era criança justamente no pós-guerra. Eles viram o que aconteceu, né? Eles viram o que a guerra fez com aquele país, com aquele continente, com aquele mundo, né, possivelmente. E aí eles estão muito imbuídos na missão de não cometer os mesmos erros do que os seus pais, do que os seus avós. Então, pela primeira vez ao ler esse livro, eu tive uma noção muito histórica, né, do que seria o Maio de 68, que é uma coisa que eu estudei muito quando eu estava na França, quando eu estava em Paris, que realmente é esse movimento revolucionário, muito academizado, talvez academicista, mas enfim, era um movimento muito dos acadêmicos mesmo, dos jovens, que estavam estudando aquilo, né, na Vera. Também nós temos os Anos de Ferro, da Itália, que também acontece naquele mesmo momento. Enfim, uma reforma urbana que acontece, no caso, muito no norte da Itália e muito menos no sul, que é Nápoles, onde a gente está falando. Então é um desenvolvimento, ao mesmo tempo, de uma Europa que convulsionou há pouquíssimo tempo atrás e uma esperança de fazer algo diferente. Então, existe, né, esse movimento. Existem também muitos grupos, que agora a Helena Ferrante vai dizer com muita maestria. E aí, nesse enredo, a gente vai ter alguns grupos que também sempre existiram por ali, né? Que no caso são os fascistas, que a gente tem o Gino, a gente tem o Solara, ocupando um pouco esse núcleo. A gente tem os sociais-democratas também, que seria mais ou menos o Pietro, uma galerinha meio de centro-esquerda, né? E depois a gente vai ter realmente os revolucionários, os comunistas, o Pasquale, enfim, a primeira namorada de Nino, que agora eu esqueci o nome dela, Nádia, e todos os outros. E é muito interessante observar, né, a história, para além daqueles tópicozinhos quando a gente aprende no caderno de história, que às vezes a gente vai esquecendo. Às vezes, quando você lê realmente uma obra e você se aventura no romance, aquilo fica muito mais nítido e aí você nunca mais esquece, porque o comunista era o Pasquale que ia com a menina, e agora eles estão matando os fascistas. Ah, esses são os anos de chumbo. Ai, caramba, não sei o quê. Eu acho que aprender assim faz muito mais sentido. Quem me dera eu, no ensino médio, já estar sabendo e lendo Nana Ferrante, que eu acho que é uma coisa que acontece hoje em dia com muito mais frequência. Sim, eu confesso que eu tenho muitas e muitas questões para elaborar sobre esse livro. Foi um livro que eu me identifiquei um pouquinho menos do que o segundo, porque eu acho que o segundo realmente me tomou para dançar, justamente porque era uma coisa muito em paralelo com o que eu estou vivendo atualmente na minha vida, que é justamente essa feitura de primeiro romance, / terminar o mestrado, conseguir fazer essa mobilidade
mobilidade, conseguir me mudar para um outro local, vivenciar mil coisas por lá. Inclusive, na própria série, né, o local onde ela fica, Lenu, é quase idêntico, assim, ao local que eu fiquei por 1 ano e meio, quase 2, na França. Então, assim, as características e as similitudes para eu estar lendo esse livro agora tipo absurdo mesmo. Me toma muito para dançar, porque eu vivi coisas muito parecidas, para não dizer iguais, assim. Ainda tem um momento que ela vai para o Quartier Latin, que ela vai para a França, enfim. Então, assim, lembrar da minha própria história dentro da história da Lenu é muito simples, e ver as similitudes que eu tenho com ela. Mas esse agora vai falar muito mais sobre os filhos, né? Sobre certas decisões que você tem que tomar após o casamento, após o divórcio, após uma separação. Então, acaba que eu não consigo exatamente me enxergar totalmente nesse contexto, mas ao mesmo tempo eu sou mulher, né? Aquela teoria da placenta de que a gente se conecta, a gente se enxerga enquanto uma mulher só. Porque quando eu vejo uma mulher que está tentando escrever um livro e ela se dá mal e ela não consegue escrever esse livro, e aí ela engravida no mesmo dia, é uma coisa assim de me deixar doida, assim, de me deixar completamente maluca das ideias, assim. Eu realmente fico muito, 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 muito mal. No sentido de que as duas são uma bênção, né? Ela adora as filhas dela, mas ao mesmo tempo não era para ser assim, sabe? Existe uma coisa, principalmente desse marido, né? Que se diz muito acadêmico, muito ajuizado, muito progressista, muito igualitário. E ao mesmo tempo a gente vê que é mais um, né? Ela mesma diz isso, você é um cara igual todos os outros caras, né? Que me lembra muito também Sueli Carneiro, quando ela diz que entre esquerda e direita eu sou preta. E para mim, acho que Helena Ferrante e Helena Greco, que eu acho que elas são muito parecidas, a Helena Greco poderia dizer isso também, né? Entre comunistas, fascistas, sociais-democratas, eu sou mulher. E aí, por mais que vocês falem que vocês são progressistas, que os movimentos são igualitários, no final do dia, quem precisa abdicar do seu tempo, do seu trabalho, do seu espaço, dos seus limites, do seu corpo, da sua vida, é a mulher que vai passar, que vai lavar, que vai ter essa vida doméstica, né, para se sentir útil, pelo menos, porque quando ela se sente inútil na academia, ela se prostra a essa vida doméstica para pelo menos mostrar algum serviço que seja. Então é uma culpa, né, onde não acaba mais. E realmente eu acho que é muito palpável para todas nós, né? Mesmo que a gente nunca tenha vivenciado exatamente aquilo, a gente consegue imaginar e sentir dores, né? Dores no ventre mesmo quando a gente fala desses problemas. Eu particularmente sinto todas aqui bem fortes, assim. E Helena Ferrante narra isso de maneira esplêndida. E eu acho engraçado, assim, porque eu vejo muito na Helena Greco, eu vejo muito a Helena Ferrante, ou que eu imagino de uma Helena Ferrante, e eu vejo muito também de uma Leda, da Filha Perdida, né? Que é justamente essa mulher que é mais acadêmica, que tem 2 filhas, que abandona Nápoles, que odeia o lugar onde vem, e que ao mesmo tempo foge, né, dessas filhas em algum momento, e as filhas ficam. Então eu vejo semelhanças, assim, a tal ponto de que eu acho que era um desejo da Helena Ferrante ter feito tudo aquilo, ou se não, a própria fez. Então eu acho muito bonito esse movimento que a Lenu... Para mim, a Lenu, assim, é o grande personagem desse filme. Eu confesso que eu tinha muitos olhos lindos para Lila, sempre tive. Eu sempre achei ela mais interessante, mais bonita, mais cativante, a mais espontânea, a mais bela e formosa. Nesse livro agora, assim, eu tenho pavor da Lila. Eu acho que ela faz muito mal para Lenu, inclusive. Em todos os momentos onde elas têm qualquer uma interação, você percebe que a Lenu, ela se diminui, ela brocha, né? Impressionante, assim. Eu acho que antigamente existia uma coisa de, né, espicaçar, que eu sempre digo, de puxar uma ali para outra ficar no mesmo nível e tal. E agora eu vejo que, assim, a Lila é uma escrota do nível assim, não gosto de te ver feliz. Ah, tá feliz? Ah, então fique sabendo dessa bomba, ou vou te dar trabalho, ou coisas e tal, assim, muito embrutecida, e não vejo ela enquanto justa, coisa que eu sempre vi, assim, ela muito ajuizada, mas agora eu acho que ela perdeu completamente o tato, a empatia, enfim, né, a bondade mesmo. E eu acho que Lenu teve aí, graças a Deus, uma progressão infinita de começar a estudar sobre a sua condição, de começar a ter pensamentos próprios, independentemente do seu marido a ridicularizando, de Lila a ridicularizando. Ela pensa que não, eu acho que essas mulheres aqui têm algo a dizer, eu vou escutar um pouco sobre elas, vou tecer os meus próprios textos, vou, né, consequentemente, ser validada por esses textos.
E é isso, depois de um hiato de 8 anos, ela consegue cuidar de 2 filhas, escrever textos, ser a sua esposa, ser uma boa amiga, porque eu acho que ela, sim, sempre foi uma boa amiga. A Lila, eu não posso dizer o mesmo. E aí, inclusive, nessa jornada, eu percebo que ela leu esse livro aqui, que é a Madame Bovary, que é um livro que eu tenho, que eu comprei na Antofágica. Todo mundo que compra na Antofágica ganha esse filetezinho aqui, que dá direito ao QR Code com uma aula, né, gratuita deles online. Então eu tô muito feliz, eu quero muito ler, porque eu sei que ela se inspirou, no caso, né, a própria Lenu, a própria personagem, e Helena Ferrante também, já deve ter lido isso aqui 1 milhão de vezes, é um clássico nesse seu momento. Então eu quero começar 2025, talvez, lendo esse livro. E eu acho que é isso. Não vou dar muitos spoilers sobre esse final. Eu acho que no próximo a gente volta aqui para falar sobre o que foi essa fugida, de quem fugiu. Vou tentar aqui não expor muitas opiniões sobre isso agora, porque eu tô muito feliz, sendo bem honesta. Ah, mas parece uma burrada. É lógico que é uma burrada, mas eu tô muito feliz que ela cometeu essa burrada, porque na vida a gente tem que cometer burradas. Né? O importante é que, pelo menos, ela foi fiel a alguma voz que dizia dentro dela que ela queria fazer aquilo. É a voz da burrice? Sim, mas pelo menos ela fez algo por ela, sabe? Ela não engoliu e deixou o outro atropelar como ela estava fazendo há anos, né? Desde que ela nasceu. Então, assim, eu tô muito feliz de ver a Helena. Eu nunca pensei que pudesse falar isso, mas eu tô muito feliz de ver a Helena, ai, tendo finalmente, sabe, ares de suspiro, de tesão, de vontade própria, de desejo, né? Possuída por um desejo a ponto de fazer loucuras mesmo. Eu acho que é necessário, eu acho que tudo que se reprime em um momento ou outro, né, vai se chocar ali com a realidade, e foi isso que aconteceu. E eu tô muito animada pra ver os próximos passos. O próximo, no caso, vai ser quem quiser estar comigo, a gente vai conversar super por 2 horas. Vai ter um encontro no dia 22 de janeiro pra gente debater sobre o 4º volume e a 4ª temporada também, que tá na Max. Vai ser o máximo. Então, caso você queira se inscrever, é só você apertar no link aqui embaixo que vai ter um formulário bonitinho. Todas as minhas redes também estão embaixo. Caso você tenha gostado do vídeo, por favor, curta, compartilhe com amigos que também são Fear Hunters e comente, porque a melhor parte do YouTube pra mim são justamente os comentários. Um beijo e até o próximo.